E sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mais, o podcast oficial da equipe Avan. Alan aqui, e hoje eu tenho a honra de dividir esta bancada com Tamires! E aí, Alan, hoje nós vamos falar aqui um tema especial, histórias inéditas da Avan. É isso aí. Antes de tudo, por que pode mais? Porque nós acreditamos que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer? Pode mais! Chama a vinheta! E você que é inscrito no nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe, não esquece de deixar o seu like. você sim pode mais! E estamos aqui hoje com convidados mais do que especiais. Carlos e Sandra, gerente de produtos da Avan há mais de 30 anos, né, Tamires? Há mais de 30 anos. Tem história para contar, né? Tem história. Ou então vamos começar aqui com as histórias de vocês. Vamos lá, contem mais aí sobre vocês. Já conta aí como é que vocês entraram na Avan. Conta aí mata essa curiosidade aí do povo. Então, o Alan apresentou a gente como gerente de produto, mas nem tudo começou assim, né? A gente começou bem do comecinho, bem lá de baixo, né? Eu entrei na Avan em 1989, com 17 anos, e vim procurar emprego na cidade de Brusque, que eu sou de uma cidade do interior, né, de Luiz Alves, e aí estava terminando o colegial e vinha morar numa cidade maior, porque eu morava numa cidade pequena e queria alguma coisa diferente. E aí vim para Brusque, onde eu tinha minha irmã, e ela me convidou para morar aqui e eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que pagar a hospedagem, estadia, pagar colégio e, claro, logicamente, numa família humilde, simples, eu tinha que trabalhar. E aí vim para Brusque, fui no Cine, que era o Cine que fazia agência de empregos de Brusque, né? E apareceu lá uma vaga na Avan Tecidos da Moda Limitada. Esse era o nome da nossa empresa, Avan Tecidos da Moda. Aí tava lá uma vaga de conferente. Pensei, nunca tinha feito nada na minha vida, né? Tinha trabalhado no supermercado por alguns meses, na balança de frios. E aí, conferente, eu disse, eu tenho que trabalhar, vou lá nesse endereço. Aí eu vim. E me receberam, na época era somente o Vanderlei, que é o Van, da Avan, e o Luciano, que é o Hang, do Avan, e falaram da vaga. Eles tinham recém-mudado da loja da 1º de Maio, que era uma 40 metros quadrados, para a loja da Rodovia Antônio Raio. Eles mudaram em junho, e eu vim conhecer a loja em julho, de 89. Antes ainda daquela famosa 45 metros quadrados, foi essa? Não tem uma antes, é a de 45 metros quadrados, depois teve a da Rodovia Antônio Raio, que é de 2.000 e poucos metros quadrados. Você já viu na primeira vez? Sim, praticamente na primeira, Então, uma era na 1º de Maio e depois veio da rodovia. para a rodovia, que é a Avan Brusque aqui, grandona. Exatamente. Quem não sabe, a nossa primeira razão social era Avan Tecidos da Moda Limitada. Essa era a razão social. Depois foi mudando ao longo do tempo. E aí eu entrei como conferente em 1989. Conferente fazia o quê? Conferia toda a mercadoria que eram tecidos inicialmente, tecidos em metro, rolo, cortava todos os tecidos, né? E eu conferia tudo que entrava das transportadoras e conferia tudo que saía para os nossos clientes, que na maioria eram atacadistas de tecido, mas a gente também vendia no varejo. E assim começou a minha história na Avan. Que legal. E Sandra? Sandra também, né? Entrou lá, fez mais de 30 anos. Sim. Eu entrei em 92, né? A minha história como de família é muito parecida com a do Carlos, né? Uma família bem humilde. Então, uma família com 4 irmãos e todos tinham que trabalhar, né? Na época, quando eu entrei na Avan, eu ainda estava empregada, né? Numa papelaria no centro da cidade de Brusque. Então, o centro de Brusque era o centro nervoso da cidade, na época, né? Então, era ali onde se movimentava tudo ocorria ali. E eu lembro que uma amiga minha tinha entrado na Avan, na época que o Carlos entrou. Quantos funcionários tinha enquanto entrasse, Carlos? Quando eu entrei, só tinha o Luciano Vanderlei, o Zé Luiz, terceiro, eu fui o 7º funcionário. Olha Meu Deus, só. Eram 7 pessoas só. E davam conta. Dava conta. A gente vendia muito volume para poucos clientes. Então era muito tecido, era carretas e carretas de tecido. Então tinham 4, 5 vendedores, eu conferente, os dois
os dois donos, né, que eram sócios, e um caixa, uma financeiro. Na época todo mundo fazia de tudo, né? Todo mundo fazia de Era mais ou menos Eu isso, acho que cara. até hoje, né? Não é hoje muito assim. Continua. Então, daí quando eu entrei, uma amiga minha já fazia parte da equipe. Na época tinham 20 pessoas. E ela me indicou para vir trabalhar na van. E aí, numa sexta-feira, no final de tarde, 5 horas da tarde, eu recebo uma ligação, achando que era um cliente ligando. Atendi por um acaso, que poderia ser outro funcionário naquela papelaria, atendeu o telefone. Me ligou e disse, você é a Sandra? Sim. Eu sou o Luciano da Avan e eu quero te contratar para trabalhar aqui comigo. Assim, É o como quê? assim? Tua amiga falou que tu querias mudar de ramo, de trabalho e tal. Eu disse, não, interessante, eu quero sim. Quando é que eu posso ir? Eles, amanhã às 8 horas da manhã tu pode ir. E era sexta-feira às 5 horas da Já tarde. pensou? Amanhã às 8 horas da manhã tu pode ir. Eu disse, não, mas eu ainda nem falei para a empresa que eu ia sair e tudo mais. Bom, enfim, eu trabalhei sábado até meio-dia e na segunda às 8 horas da manhã, aí sim, eu vim trabalhar. E entrei como vendedora do setor de tecidos, né? Como o Carlos falou, era a Van Tecidos da Moda Limitada. Eu era vendedora. Quando eu entrei, o Carlos já estava 3 anos, então, na Van, né? E quem foi meu professor de tudo foi o Carlos. Então, Olha assim, só. e ele é, Legal, como sempre, muito exigente, né? Então, tinha que saber na ponta da língua tudo. E como é que a gente fazia, no caso, na época, a gente vendia tecidos em metro. E metro, E nós, além de vender em atacado, a gente vendia no varejo. E varejo. nós tínhamos produtos para toda a linha de confecção, né? Então, desde a roupa de cama até um vestido de alta costura. Entendi. E nessa época, o Carlos já era comprador dessa linha, né? Sim, na verdade a gente já era comprador dos tecidos, e aí a gente tinha que etiquetar todos os tecidos para saber o que era, porque não existia um código que dizia lá que pano era. Então, a seda pura, tu tinha que saber de que fornecedor era. Tinha uma etiquetinha no rolo que a gente etiquetava. Aí a gente ia cortar. As rendas guipir, porque a gente vendia muita roupa para festa, e aí Tinha que saber a gente cortar. tanto vendia tecidos de brim, jeans e de veludo grossos, como a gente vendia tecidos finos e tecidos caros para roupa de festa. Sim. Era o atacado. Mesclava um Mas pouco para daí, né? tudo, nós tínhamos até estilista na loja para A gente tinha estilista para fazer desenhar o os modelos croquis das do desenho clientes. das clientes que queriam comprar essa seda guipir, Essas essa sedas seda francesa puras. que tinha realmente na França. Mas o cara Produtos queria maravilhosos. vender, era o fornecedor. Era funcionário? Não, era um funcionário que a gente tinha, porque na época que a gente vendia tecidos para festas, a gente sentiu a necessidade de um estilista que desenhava os croquis para os clientes. Então a cliente vinha meio sem ideia, Que legal. sentava lá na mesa do nosso estilista. Um estilista, a gente teve 2 estilistas, que foi o Ademir e o Adriano. O Adriano e o Ademir. E aí ele faria lá o croquis, mandava o consumo de tecido, a gente ia lá, ia com o cliente, escolhia a cor, escolhia o tecido, cortava e vendia. Olha só. Também. Do cliente desde Total. Isso. É isso que eu já percebi aqui, que a Avan, então, ela já se preocupava em ser a melhor e de alguma forma. Não era qualquer loja de tecido, né? Uma loja que tinha estilista. Estilista. Gente, mas assim, quem escolhia esses tecidos? Sim. Porque na época, todo mundo comprava muito tecido para fazer roupas. Sim. Né? Hoje é diferente muito de hoje. Sim. Hoje, 35, 38 anos depois, hoje não tem mais esse tipo, tanto que a gente mudou de ramo, né? Lá em 99, 2000. Mas quem comprava os tecidos era o Luciano, né? Depois a divisão da sociedade acabou em 90 para 91, depois foi só o Luciano. E o Luciano foi aproximando as pessoas que trabalhavam mais com ele, e aí se ajudavam ele a escolher. Então, aí no caso, eu comecei a ajudar ele a escolher tecidos, porque ele me viu numa pessoa que gostava e que entendia e que tinha potencial de aprender. E aí eu fui, que eu também gostava muito também dessa parte de moda, de Tinha bom tecido. gosto. E aí já comecei a ajudar ele a escolher. E aí eu tinha um pouco um 3 tino anos assim. pela tua história, você entrou como conferente, passou por vendedor e já estava comprando com 3 anos. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Nossa. Mas tem uma passagem assim que vinha muita excursão também ali nessa época sim. já. E eu ia sendo, Legal. sempre chegava cedo, Chegava às 7 horas da manhã. porque o horário de abrir a loja era às 8, na época. Essa organização, limpeza, vem desde lá de Tudo, trás. Sim, tudo. sim. A gente desmontar, a loja estava desmontada, final do dia a gente começava a montar, e no outro dia de manhã a gente chegava cedo para montar tudo de novo, para botar tudo em ordem, Sim. para encartelar as mercadorias, para dobrar os tecidos e fazer as pilhas conforme era. Né? A gente não tem imagem, mas na nossa cabeça, na nossa lembrança sempre fica. Chegava lá. com ótimo, será? Chegava muito? Nossa. Isso é uma curiosidade, né? Gente, os clientes eram mais assim da região aqui de Brusque, ou era mais assim de outro estado?
de outro país? Como é que era? Era gente do Brasil inteiro. Era de Do Brasil gente. inteiro. Nós, do Brasil Brasil inteiro. inteiro. Um ônibus de 40 e poucas pessoas desciam Uau. dentro da loja e aquilo enchia. E todo mundo realmente, Imagina que na época a gente era 20 vendedores, mas eram 40 pessoas que desciam de um ônibus, e a cada ônibus, que era 30, 40 ônibus Sim. por dia, na época de excursão. Então a loja fervia. A gente derrubava a loja, vendia, ele entregava para os clientes, eles botavam no ônibus, ia embora, ia embora, ia embora. 6 horas da tarde, mais ou menos, que vagava o movimento. 6 e pouco, porque a gente fechava às 6, né? fechava às 6. Mas a gente nunca fechava as portas. Se tinha cliente lá fora da porta, Sempre. a gente sempre estava com as portas abertas ou abria a porta para ele entrar Olha, no final do expediente. Foi a vida inteira. São coisas que até hoje, né? Acontece. Limpeza, organização, o cliente. abastecimento, Não. né? Não faltava, né? O cliente não Não. pode sair, atender até o último cliente. Então, isso foi criado lá atrás. já. Exatamente. Sempre ele em primeiro lugar. E teve uma transição ali, né? Do atacado pro varejo, né? Como é que foi isso? Então, aí eu acho que passamos ali de venda de tecido, fui comprador de tecido, tivemos cama, mesa e banho. Em algum momento também a gente teve a entrada de R$1,99. Não. Que além da gente ser vendia R$1,99. R$1,99. Mas era tecido de R$1,99? Não. Será? Não, além da gente ser o maior tecido, o maior vendedor de tecido do país, o maior atacado do país, porque a gente era, então por isso vinha tanta excursão, a gente Sim. tinha muita propaganda, muita fama de ser, de ter volume, de ter preço, né, de ter os melhores produtos, então a gente tinha isso. Aí chegou na época que o Luciano casou, Foi em 95. E aí foi onde ele teve a ideia de dizer, não, eu não vou sair, vou partir para um outro caminho, ganhar No ramo. diversificar o ramo. Casou, já teve novas Já ideias. teve ideia. Teve. Vocês sabem Ele literalmente quem foi. teve alguém deu essa ideia pra ele? Vocês sabem alguma coisa assim? Quem será? Quem deu essa ideia pro Luciano? Então, acho que na época que ele sempre conta essa história, que na época que ele foi fazer lua de mel, porque ele foi a lua de mel, mas trabalhando, né? Imagina, quase não. A Andréia que o diga, né? O tanto que trabalha. E aí eu acho, não sei se foi um Shang, um coreano, ou se foi uma outra pessoa, que é um amigo uma relação dele que tinha na época, disse, não, Luciano, tu tens que viajar para o exterior, tu tens que ir para a China, tu tens que ir para a Coreia, tu tens que procurar novos produtos, novos itens. E aí ele voltou da viagem de lua de mel, e em seguida já voltou e fez a viagem para a China, para a Coreia. Que legal, né? Já A veio gente motivado. fica tanto aqui na Van de cultura, né? Organização, limpeza. Aí vem a simplicidade e a humildade. Isso começa lá de trás, né? Porque quantas pessoas recebem conselhos? O Luciano recebeu um conselho, né? Recebeu um direcionamento, poxa, e falou, pode dar certo, mudou. E aí veio assim, voltou, comunicou com vocês, vamos vender R$1,99. Que virada de chave, né? Além do atacado de tecido, que na época nós chegamos um ano que nós importamos 1.000 containers, né? Que chegava de comboio quase aqui para a gente vender. Era uma loucura. Parava a rodovia no Parava raio. tudo. Em épocas que chegava o container aqui na frente, ficava tudo fechado de container. Porque era aqui, né? Nosso CD era na base, né? Era aqui. Era e tudo Era Era tudo tudo aqui, aqui, tudo inclusive, concentrado. Né? Sim, sim. Legal. Não, o Luciano sempre foi muito visionário, né? Tanto que a gente mudou várias vezes, né? E se precisar mudar, a gente muda de novo. Mas a gente foi atacado de tecido, a gente foi atacado de 99 com loja em Porto Alegre, com uma loja pequena em Porto Alegre, só vendendo atacado de 99 em Porto Alegre. A primeira filial da Havan fora Brusque foi a de Porto Alegre. Em Porto Alegre. Porto Alegre, que era a H Center, que não tem nada a ver com o que a gente é hoje. Era H Center, né? Uma outra razão. Mas a gente vendia muito, 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 muito. Essa a gente não sabia, hein? Então, tá vendo? Histórias inéditas. Mas a gente não vendia só produto de R$1,99, né? A gente começou com essa linha, que era R$1,99, mas no final a gente vendia até televisão de tubo, porque aqui no Brasil não existia aquelas televisões gigantes. Sim. De quantas polegadas? A gente chegou a vender celular. Celular. Meu primeiro celular eu comprei na Havan. Olha. E era um Nokia. O Nokia. Eu Não, o imaginei meu que era um fosse Nokia. O meu era um Nokia, sim. Aquele com anteninha. Eu comprei lá parcelado e não sei quantos tempos era, mas era. Comprei no cartão parcelado, Aquele já de na época. anteninha, né? Sim, bem da anteninha. Ô, gente, me falaram que lá antigo, eu não sei ali se vocês estão sabendo, mas conta pra gente, tinha um cafezinho, uma Coca-Cola que recepcionava ali, era a forma de recepcionar os clientes, já se importando e passar essa boa experiência, era isso mesmo?
Tu pegasse o gancho mesmo da época do 99, do atacado de Foi tecido. daí? Quando a gente saiu da loja da rodovia, que é pequena, que hoje é o Senac, a gente abriu a Casa Branca, que foi em 94 e 94. Essa fachada ali. Não, aí é hoje que a gente. É Casa Branca hoje que é do outro lado aqui, né? E ali quando a gente botou a loja de tecido e tapetes e tal que a gente tinha, aí a gente fez um corner, um espaço que tinha uma funcionária, uma colaboradora, que ali entregava um café e um refrigerante para todas as pessoas, para todos os clientes. A gente gastava uma fortuna ali, era tudo refil, né? Vinha o refilzinho de todos os refrigerantes e a pessoa entregava lá. Era pra Legal. fazer a pessoa se sentir bem desde que chegou, né? Sim, Ficar na sim. loja. Então, isso vem lá de trás. É legal Inovação. o quanto a Van mudou muito rápido e o quanto que o Luciano também tem essa facilidade, vocês também, porque estão aqui até hoje, de se adaptar com essas mudanças. Sim, Mudou sim, mais também, sim, né? sim. Mudou o fato de a gente antes não abríamos sábados à tarde, aí começamos a abrir sábado até final do dia, Os horários, né? os horários. Era Nós segunda, começamos sexta. Inicialmente, segunda a sábado, sábado, meio-dia. meio-dia, depois a gente começou sábados à tarde e depois a gente começou aos domingos. Nós Uhum. fomos a primeira loja, abriu aos domingos e eu me lembro Olha, que eu estava na loja nesse dia e abrimos às 10 horas da manhã e o Luciano já prontamente estava presente também para entender se entra muitas pessoas. Eu lembro que foi feito um marketing bem pesado também para chamar esse pessoal para vir e já deu movimento, já deu aquela coisa. No começo, até todo mundo entender, pegar isso, demorou um pouquinho. Mas depois, gente, era o momento que as Pois pessoas é. tinham o tempo para vir na loja. Então, Sim. vinham com a família, vinham passear e vinham comprar. Era Até- muito, Até muito porque importante. o cliente ali tem Legal. que. O Luciano fala muito em a gente, né, acostumar o cliente, mostrar para ele as Uhum. possibilidades. Todo mundo não sabia que domingo podia Pois comprar. é. E aí a Van veio, começou a abrir Isso. domingo, e aí começou a bombar. A gente foi precursor nisso, né? Cidade do interior, onde todo mundo fechava sábado ao meio-dia, aí a gente foi para sábado à tarde até as 3, depois até as 4, depois até de noite, e depois veio a virada mesmo do domingo, né? Porque a gente, como uma cidade que recebia muito turista, a gente não tinha isso, podia fechar aos domingos, e a gente começou a abrir, e como falou a Sandra, a gente Sim. começou a acostumar o Quer cliente. dizer, fazer o que ninguém faz. Né? Exatamente. Fazer o que ninguém faz. Aquela lojinha, vocês entraram naquela primeira lojinha, que tem as fotos ali de 45 metros. Depois mudou, né? Fachada. Mudou. Casa Foi Branca. pra fachada. Mas aí vocês já entraram quando era fachada. Exatamente, É, exatamente. já entraram quando era Ah, fachada. quando era- Isso, a quando intermediária. era praia. Não. A gente viu Não. fazer a estátua, né? A gente viu fazer a estátua, exatamente. A gente viu construir a Casa Branca, a gente viu construir a estátua, porque a gente estava na loja da frente, né? Naquela ali onde é o Senac. Onde é o Senac? O Senac. A gente passou os 45, a gente não entrou. As de 2.000 e poucos metros a gente começou. A de 5.000 metros, que é a Casa Branca, a gente estava. Quando ampliou para mais 20.000 metros, que era o galpão do Schlesser do lado, a gente também estava. E daí para frente a gente esteve em todos os momentos, né? Até agora. Gente, e assim, diante de tantas mudanças, né? Mudança ali da estrutura da loja, né? Mudança de tudo. Os clientes, né? Os clientes, o que vocês percebiam neles quando já falava assim, não é mais tecidos? Eles aceitaram de boa, foram se adaptando aos novos Então. produtos que a Van vendia? Eu lembro que foi um baque para nós como empresa e Pra como nós. cliente também, tá? Uhum. Porque nós sairmos de um atacado para ir para o varejo, existia uma mudança de mentalidade de todas as partes Sim. da empresa. Os medos também, né? De medo, será que a gente ia dar certo? Não ia? E nós estávamos nesse momento, eu lembro, me arrepio Sim. até, É. que realmente foi muito difícil na Arrepio. época, né? Até a gente achar o nicho, porque, como disse o Carlos, o Luciano sempre foi muito visionário. Sim. Então, ele largava lá na frente. O como nós íamos chegar lá, a gente não sabia bem, Sabia mas bem. a gente sabia que íamos, A né? gente queria onde a gente queria chegar. Lá. Então, Uhum. até a gente chegar lá, a gente teve que mudar muita coisa. Mix de produto, como se comunicar com o cliente, layout de loja, como apresentar o produto no ponto de venda. Então, isso foi um aprendizado por muito tempo, né, Carlos? A gente teve uma passagem, assim, que a gente se adaptou aqui. Né? A gente vive um aprendizado, Exato. porque a gente não contou toda essa parte da nossa história, mas a gente foi comprador, a gente foi conferente,
A gente foi vendedor, a gente foi gerente de categoria de várias áreas, de várias salas, né? Então hoje a Sandra está no cama, mesa e banho, eu estou na moda, mas a Sandra já passou nos 4 grandes departamentos da empresa. Eu já passei nos 3 departamentos da empresa, só não faço eletro. E a gente foi aprendendo isso no decorrer dessa história de 38 anos, no caso, meu 35, 32. Vários departamentos, exatamente. Muitos nasceram e morreram. Na época que eu estava, quando a gente presenciou essa mudança, né, voltando um pouquinho, um passo atrás, eu estava na loja. Eu comprava na parte de malharia que a gente vendia e eu estava na loja como líder na época, né? Líder do setor. Então, a gente presenciava as duas dores, né? De um lado e do outro. Depois eu virei gerente da loja por 10 anos também, então a gente chegava muito cedo, saía muito tarde, trabalhava muito e sempre pensando em como fazer o melhor para o cliente, né? Então, todas essas mudanças, essa vivência nos trouxe uma experiência incrível, né? Então, hoje a gente está em cadeiras, entre aspas, porque sentado quase a gente não fica. Exatamente, né? Que se olhar quantos passos que a gente faz. A gente fica 24 horas por dia também trabalhando, né? Sim, Full fora da time. empresa a gente está sempre, né? Online a tudo. Hora do almoço, no jantar, em qualquer lugar. Mas, enfim, essa vivência que a gente teve nos trouxe muita experiência para daí sim a gente poder dizer assim, não, isso aqui vai funcionar, aquilo não vai funcionar. Então, a gente pensa assim, poxa, tudo isso que a gente aprende nesses anos todos nos trazem muitos benefícios, né? Para nós, como pessoas, e como empresa também, que a gente consegue lidar com situações de uma forma melhor. A gente só é sucesso hoje, eu digo, né? Porque a Van é um sucesso mesmo, é um case de varejo, e falo que a gente é sucesso como profissional, porque a gente estava dos dois lados. A gente vendia para o cliente, a gente comprava o que ele queria, porque a gente era comprador e vendedor. Sim. A gente vendia durante o dia lá para os nossos clientes, e durante o dia o Luciano chamava a gente para ajudar a comprar. Então a gente sabia o que o nosso cliente queria, a gente sabia o que a gente tinha que comprar. Então isso Legal. ajudava muito. É diferente estar nas duas cadeiras, nas duas posições. É melhor. Força, sabe? Exatamente. A gente Exatamente. comprava do próprio cliente. Não, essa cor não Não, vende. essa Então, cor quando não a gente quero. subia para escolher A gente já sabia que aquela queria cor a gente não queria daquela cartela. Qual era a chance de acertar? Muita Maior. chance, né? Maior. Porque já conhecia ele. Nossa, mas assim, falando Luciana, né? Luciana. Será que é Luciano. motivador, né? Então, será? Ele era sempre foi esse cara motivador, esse Sempre. cara que botava ali pra cima, como é que ele Porque é era? muita dificuldade, né? Era muita mudança que ia lá na frente para conduzir o time Mas, até lá, né? mas sempre arrojado. A gente lembra das reuniões que a gente fazia, porque o Luciano. Era no restaurante. A gente tinha um restaurante atrás ali do nossa loja de 2.500 metros, e lá atrás tinha um restaurante. Então, todas as sextas-feiras, ou uma sexta-feira do mês, o Luciano chamava todo mundo lá, que eram 20, que eram 30, que eram 40, que eram 50 funcionários, e passava todo o briefing do que ele esperava para frente. Então, nada era desconhecido, sabe? Tudo era claro, tudo era transparente como é até hoje. Então, a gente já sabia. Então, o que ele pensava lá na frente, a gente estava sabendo. E o legal, né, Sempre. Carlos, tinha lá, e ele sempre era, como muito arrojado, botava nós. Era Família. fogueira, né? Ter uma Então, Arrojado. então ele vinha lá com a listinha. Quem eram os 10 primeiros, os 5 primeiros melhores de venda? Ai, de Ele dava vendas. ranking na hora. A gente, no vendedor daquele no atacado, era sempre o Aldemir e a Sandra e eu, o Aldemir e a Sandra, o Aldemir sempre. Os 3 primeiros que mais vendiam tecidos que éramos nós, assim, tudo comissionado. Sim. Sim, sim. Ah, Também então tá ele 30 e fazia o pouco. momento Avan ali, então. Sim, Era um sim. momento Avan diferente, então, Era. pessoal. Pois é, o momento Avan antes era o quê? Um almoço com a galera, era com o chefe Era convidado. todo mundo em cima do tapete. Só para te dizer que o restaurante era só o local que a gente fazia. Mas Não a gente tinha não café. almoçava, Era às 8 horas, 7 horas da manhã. Não era um café no restaurante. Uma coisa, amigo. Porque vocês viajam bastante com o Luciano, Sim, sabe sim. que ninguém almoça, né? Então isso É. continua lá de trás. Compensa na janta, né? Vou pensar na janta. E transparência também. É. A parte já sempre desde Sim. de trás. Né? Sempre. Legal. E os objetivos, e os nortes, e os caminhos sempre dados. Eu tive curiosidade aqui. Uma curiosidade Eu acho que todo mundo. Eu acho que queria saber. Vocês conheceram o Luciano com cabelo ou sem cabelo? Veio da van, tinha cabelo ou não tinha? Bom, Será, Carlos? A gente vai ter que mostrar uma foto. Gente, será que temos uma foto? Mostra aí. Pergunta agora: o Luciano era melhor de cabelo
ou agora E agora Com- ferrou. é... Não, tu estás falando melhor, tu estás falando melhor nesse sentido. Pode ou não pode? Pode. Como era o velho da van de cabelo, né? Todo mundo pergunta isso na rede social. Eu não imagino mais ele com cabelo, não. Eu já acostumei ele tão sem Sim, careca sim, que Aham. fica melhor sem mesmo. As pessoas melhoram, né, com o tempo, né? Aham. A gente é prova disso também. Olha só, então, o senhor tá melhor agora. Melhor, melhor. Que legal, melhor. que legal, E também ali com bastante experiência, né? Bastante vivência. Uma chave ali, que também um tempo, uma virada importante na linha do tempo da Van foi de 99 para 2000, onde a gente saiu de ser vendedor de tecido de atacado e viramos a chave, como a Sandra falou, dos nossos medos, para ser uma loja de departamento ou começar a vender confecção, que isso foi em 2000, né, quando a gente abriu a loja do Parolim. Então a gente saiu de comprar tecido que a gente imaginava que sabia comprar, ok, Aham. comprávamos e vendíamos, mas era o tecido. Aí a gente tinha que começar a comprar a roupa pronta, a confecção pronta, a moda pronta. Aí ninguém sabia nada, né? A gente foi aprendendo e errando e acertando, né? Então, assim, foi uma virada. Depois entrou os eletrodomésticos, entrou o eletrônico, Uhum. como foram os departamentos que foram? Páscoa, o escolar, A gente começou os sazonais. Isso. Inicialmente confecção e depois ali foi ampliando. Foi, Que legal. Uhum. até a gente ter todos os departamentos que a gente tem hoje. A gente já tinha o cama, mesa e banho, Já. o tapete, a Cortina. cortina, isso tudo a Que gente tinha. legal, Daí cara. depois entrou Entrou a a moda. moda e depois entrou O eletro, depois veio o Natal, a Páscoa e o escolar, os 3 sazonais. Acho que o último mais recente talvez seja o cosmético. Sim. Eu acho que como um departamento, assim, eu acho que o Isso, a nível cosmético. cronológico, ele É. foi o único ali. Mas já vendíamos flores artificiais, vendíamos calçados, Vendíamos também calçados, saiu. vendíamos flores. vendíamos Tudo vendíamos, Calçado vendíamos também? móveis, móveis, salas de jantar, móveis, estofados. Em Brusque a gente vendia isso tudo. Então, Que legal. essa coisa, essa mudança, deu certo ou não deu certo? Essa é que é a parte boa do Luciano, e nós, como empresa, temos empresa. muito fácil, né? Deu certo Que ou dá não certo. tem? Não deu certo, só fora. Ele fala muito, né? A gente ouve ele falar bastante assim, ó. Só não erra quem não tenta, né? Aham. Então, não tem problema errar. O importante é aprender com o erro e ele Sim. vai direcionar. Agora, como é que foi esse plano de expansão da Van? Porque hoje a gente tem mais de 170 lojas. Lá atrás já existia essa visão a nível Brasil todo? Como é que era essa questão da expansão da O loja? momento que estourou mesmo, porque a gente abriu algumas lojas em Curitiba, A tinha de de Porto Curitiba, Alegre, a depois de 2000 foi a 4, que é do em Parolim. Parolim. Então, Mas já em tinha 2000, a década de tinha- 2000 a 2010 foi uma que deu um boom, 2006 a 2010, deu um boom, depois 2010 a 2020, né? Aí que foi a Foi o grande virada, boom né? Eu de- lembro, acho que 2014 14, é chegou que a abrir gente- 25 lojas 25 no ano. lojas no ano. Então, foi uma loucura. Sinceramente, né? E não é lojinha, né? É. É mega loja. Mega loja. Mega. Vocês imaginavam o tamanho que a Van ia virar? O Luciano imaginava também lá atrás isso? Porque, olha, tomou uma proporção gigantesca, né? Incrível. Eu acho que o Luciano imaginava. Sim. Eu acho que ele sempre trabalhou para isso. Acho que nós não imaginávamos. Visionário como ele é. Sim, eu acho que foi um passo de cada vez. Ele sempre almejou coisas maiores, Sim. né? Sempre. Sempre Então, à frente, fosse uma sempre à coisa frente, de- frente. eu acho que essa Movimento, né? visão é Pra incrível. frente. Até hoje, né? Aham, Até até hoje. hoje. Hoje a Até gente hoje. quer ser a melhor empresa do varejo nacional. E lá atrás, a gente sabe aqui, né, Tamires, que o Carlos viajou bastante ali, né? Bastante. Naquele processo, viajou bastante com o Luciano, né? Pô, Então, Tem uma bastante. história. o Luciano dorme. Até hoje Polêmica, dorme, o amigo. Luciano dorme. Dorme, ele fala que ele sempre dorme muito bem. E eu acredito que ele dorme, porque no dia seguinte ele tá Zerado. É Ele incrível. tá zerado, ele tá com a pilha aqui em cima, então eu acredito que ele deve dormir bem. E sim, a gente viajava muito na época, porque uma vez ele disse, cara, bem lá no começo, né? Carlos, a gente vai viajar, até já contei essa história. A gente vai viajar, e eu vindo do interior, meu sonho sempre foi viajar de avião, mas jamais pensei que eu ia Sério? conseguir tão rápido. Porque na época, Na lá época era atrás, mais difícil. era né? muito difícil, Pô, era status antigamente, viajar de avião. era muito Meu caro. Deus do céu. Era status, era caríssimo. E eu pensei, a gente vai pegar um ônibus e vai de Brusque para São Paulo, ou Bem vai de humilde. carro, bem. Beleza, opa, Era isso. Vou fazer minha mochilinha, Aí pegar meu cobertor. peguei, e em algum momento do dia eu disse, a gente vai sair que horas? Como vai fazer?
Ele disse, não, tu vens até na van e a gente vai até no aeroporto de Navegantes, vai pegar o avião até São Paulo. Hã? Eu disse, como assim? Calma aí. A gente vai Opa! viajar de avião? E o frio na barriga. É. Mas para você também talvez era novo, porque ele também não tinha viajado muitas vezes, né? Mas para mim foi um acontecimento, E o né? presente Foi um evento. Imagina. Um presente. Hoje- Depois hoje- daí a gente continuou. Sentiu medo? Teve turbulência? Deu aquele medo, cara? Não, adorou, curtiu. Não. Curtiu o Não momento. lembro mais nem muito, né? Porque do coisa, mas a sensação, o presente de poder viajar de Sim. avião foi muito grande. Que legal. Foi Mas uma sabe- realização de um sonho. Eu me lembro que foi também a mesma Realização. situação. Eu acho que a gente enfeitava tanto que o avião era tão diferente. Chegava lá, Aham. você estava no avião e pensava, oi, é assim? É Não, É um homem Nossa, não era muito diferente. Mas é interessante que até hoje a gente É. trabalha com equipes, né? Quantas milhares de pessoas já passaram na nossa mão, né, Carlos? Que a gente Nossa ensinou senhora, meu Deus. e também, né, levou a nós e que daí começamos a formar a sim, equipe é para levar a verdade. viajar para outro lado do A mundo. gente aquela deu coisa- para eles esse. Isso. Então, assim, quando foi a primeira vez da pessoa, é muito legal, né? Legal. Eu gosto e faço uma festa, assim, com ela, porque é um marco, né? Como para nós marcou, marca Sim, na mão de sim. todo mundo. E aí Muitas veio pessoas, através da van, né, também. essa oportunidade. Exatamente. Tem uma coisinha também que eu queria perguntar aqui. Ouvi aí pessoas que também já têm mais de 30 anos de van, que antes, quem é acostumado a ir ver a van com a imagem do careca, antes Ou seja, não era a imagem bem-vindo, do né? careca. É. Aham. Antes era a foto ali do nosso. Bill Clinton. Nosso não, deles, né? O Bill Clinton. Você Era tá- isso? Não, não pode ser verdade. Aquele Seja Bem-vindo, que hoje é o Luciano ali, era o Bill Clinton. 42º presidente dos Estados Unidos, era isso? Eu sei que era muito Era o Bill voltado. Clinton. Se a gente tá falando fake Era news aqui, voltado depois a- vai dar Isso um foi o Google. mote da campanha quando nós abrimos a loja Da Casa Branca? Sim, Casa porque Branca. tinha Em toda uma 90 identidade, né? 95. Olha só. Foi nessa, foi lá quando foi a gente abriu a linha dos importados, que a gente Ah. trabalhava com General Merchandise, e daí foi, eu me lembro que Tá. foi enfeitado tudo de Sim. balões azuis e vermelhos Vermelhos. e brancos. Bem E aí americano, tava né? o Bill Clinton na frente da... Sim, é verdade. Foi isso. Aí era bem isso. Muito legal. Até isso a gente fez. Existia, mas já existia ali a fachada, Existia, aí tinha a isso, imagem do Bill Clinton, Isso. e E depois depois veio- fez, tá. Pois essa é uma curiosidade legal também, né? A estátua, né? Da onde surgiu essa estátua? A gente ouve algumas histórias ali, né? Que foi uma criança que deu essa ideia ali pro Luciano. Olha só, né, cara? Como que ele tá ouvindo sempre, né? Tudo a todos. E como é que foi para vocês ali? Ele chegou a comunicar vocês? Falou, ó, agora a gente vai ter uma estátua? Como é que surgiu assim? Ó? Não, eu lembro da história do menino que falou pra ele, sim. por que você não constrói uma estátua, então, da liberdade, já que tem a Casa Branca? Essa parte a gente lembra. E a gente lembra de construção da estátua. Ela foi feita toda em concreto armado, né? Essa estátua aqui, Essa. mais algumas. Ela não vinha pronta, né? Não, ela foi feita aqui. Ela foi toda feita de ferro e depois toda feita de concreto, né? Como Então, que um foi artista lá do Ceará. propriamente? Vocês lembram? Como é que foi? Surgiu a estátua ali? Então, ninguém sabia que a estátua era verde, e nem eu. Mas uma vez eu fui para os Estados Unidos, para Nova York, e a gente estava construindo a estátua, e a gente tinha que saber qual era o tom da estátua. E eu peguei, comprei a estátua verde de lá, de Aham. Nova York, a réplica, Aham. e trouxe para cá. Pensei, nunca imaginei que a estátua era verde. Aí tava lá, trouxe a estátua, e pegamos o Pantone para pintar a estátua daqui. Essa também é mais uma história curiosa. Só, É cara. a cor da estátua. Você que trouxe a cor para a estátua da van. Meu, Sim. que legal. Também teve isso. E viajaram bastante, né? Ao longo Longe disso ali. Aí a gente ainda viaja muito. E a parte da viagem para os nossos compradores que trabalham conosco hoje, eu fui para Americana, né? E fui para São Paulo. Hoje eles vão para São Paulo corriqueiramente. Sim. Mas hoje eles vão para a Europa, hoje eles vão para os Estados Unidos, hoje eles vão para a China, hoje eles vão para todos os lugares, né? Para todos Para os onde países. precisa ir para ter o melhor produto para encantar nosso Sim, cliente. E a gente tá aqui hoje para falar são 38 anos de história da Van. A Van faz aniversário agora no mês de junho, 38 anos, na qual mais de 30, né? Vocês fazem parte, 35 o Carlos, 32 a Sandra, né? E, pô, tem aquela máxima, né? Quem vê close não vê corre. Tem. Né? Quem vê close não vê corre. Quem vê close não vê corre. E assim, ó, passaram muito perrengue também, né? Mas aquele perrengue que vocês passaram, que nem o velho da Van sabe, juntos, assim,
Porque vocês viveram bastante coisa, né? Conta. Não escondam, conta. Não, eu acho que vamos lembrar de uma viagem, o Carlos estava junto na época, o Luciano estava junto, que nós fomos visitar as filiais, já com um avião, e nós acordamos, sei lá, 5 horas da manhã e tivemos que fomos para o aeroporto e estava chovendo torrencialmente, e nós tivemos que ir até o avião. Deu água até no meio da canela. Molhamos todos. Nossa Senhora. Todo mundo, olha. Isso é perrengue mesmo. Perrengue, mas Sim, assim, é sim. que o pessoal, como tu falou, quem Perrengue vê close não gosta, né? Bem perrengue chique. Mas É um perrengue chique, né, Da cara? mesma forma, pegou gripe, a mesma coisa se fosse um carro, se fosse qualquer coisa. Sim. Mas assim, as pessoas não têm noção do quanto é dificultoso para chegar onde chegou, entendeu? Quando a gente vai viajar, todo mundo fala, vai para a Europa viajar, para fazer pesquisa. Sim, Gente, sim. não é fácil. É Não, fuso horário, fuso é sem horário. dormir. A última vez que eu fui para voo, a a China, eu não viagem. conseguia dormir porque eu não entrava no fuso de lá nem daqui. Ficava todo errado. Então, tu passa muitas horas até se adaptar. E depois chega no Brasil de novo, é mais 2 semanas para se adaptar. O Carlos voltou recente, agora que está Sim, começando sim. a Agora entrar que eu no tô voltando fuso. no fuso do Brasil. É muito complicado. Tava onde, então, Carlos? Sofre bastante. Na China. Na China? 11 horas de fuso pra frente, né? Eu custo muito tanto lá quanto voltar pra cá. É, Custa muito a voltar. E olha só, você que está nos acompanhando até aqui, escreve nos comentários aqui também, né, Tamires, que a gente vai Claro. responder todos. Quais curiosidades que você tem sobre a Havan e gostaria de saber, e quais também que você viu aqui que você não tinha nem ideia. Então comente aqui pra gente poder compartilhar e interagir ali com vocês, né? Claro, né? Que a minha cabeça aqui vai surgindo curiosidades. E eu queria saber, filhos do Luciano, na loja, como é que era? Eles tinham essa liberdade de ir lá pegar o brinquedo que eles quisessem? É verdade. Qualquer outro item, assim? Como é que era? Como é que o Luciano O filho regrava do isso? chefe chegando, dá tudo que ele quer. Então, vamos lá, vou responder essa pergunta. Na época eu era gerente da loja e os meninos, a gente conhece eles desde, né, sua concepção. Que é? Não estavam juntos, mas tudo certo. Mas desde pequenos vinham para a loja, né? E claro, via aquele mundo de brinquedos. Ficavam enlouquecidos. Eu lembro que eles tinham 7, 8 Caramba. anos. Já de Gênios. pequenininho. Sim, o Luciano trazia eles na loja, Leonardo. o Lucas e Leonardo, para brincar no final de semana, no domingo, né? Que nós tínhamos um kid play, a gente chamava. Uma estrutura enorme onde as crianças passavam por dentro deles e ia brincando ali. Verdade. E ele ficava ao lado do setor do brinquedo. Então, meu Deus, a gente vendia como hoje, Muito brinquedo. mas era muito Nossa. brinquedo, toda a variedade, desde o bebê até a criança maior, né? Uhum. E eu lembro que ele estava lá brincando, e o Luciano, e o número e tal, e eu e ele conversando, né? Vai vender, não vai vender, aquela coisa toda. Daqui a pouco, um deles, que até hoje eu não me lembro qual dos dois, chegou para ele, pai, eu quero um brinquedo. Aí o Luciano se abaixou na altura dele e comentou, hoje é teu aniversário? Não. Hoje é dia das crianças? Não. Hoje é Natal? Não. Então, hoje não é dia de ganhar brinquedo. Caramba. Certo? É verdade, pai. Pode voltar a brincar, Luciano disse pra ele. Ele pegou e já foi de novo lá para aquele brinquedo e tudo certo. E eu olhei para ele assim. Até hoje Parabéns. eles são assim. Né? Parabéns. Interessante. Um exemplo para a vida que eu levo para a família, né? Dizer assim, gente, olha o dinheiro e a oportunidade que ele teria de dar. E as Sim. crianças Sim. pegarem e tal. Sim. Desde sempre, desses 32 anos que eu estou dentro da van, nunca foi tirado Não. nada de dentro da empresa, Nada. sem realmente passar no Todos caixa pagamento. passam e pagam. Sim. Todos, Sim. todos. Nem que for para uma doação, ele faz pagamento com o cartão próprio mesmo dele. A dona Andréia, os filhos, ninguém na empresa faz isso. Sim. Então o É um exemplo é cliente muito, como outro muito qualquer. Compra e paga. As pessoas não Grande conhecem, exemplo, né? Conhecem só o que vem na rede social e tudo mais. E, cara, é uma incrível. pessoa simples, é por isso que a empresa também é muito simples. Uhum. E grandes ensinamentos também. Tal. Vocês aprenderam ao longo ali de, poxa, mais de 30 anos de Havan, né? Trabalhar, né, aqui é uma faculdade, né? Uma faculdade com pós-graduação, né? Com certeza. Falando de faculdade, a gente Aí a gente ia na faculdade, a gente fez faculdade junto. Pensa que nós ia... A gente fez faculdade depois de velho. Mas de quê? Fala aí pra gente. Oportunidade! Como é que foi? A gente O fez. Luciano deu um puxão de orelha um dia, né? Um Aham. final de ano, assim, ele
dei um puxão de orelha. O paizão cobrou. Uhum, ele disse, porque esse pessoal que parou de estudar em tal época e não estuda mais, acho que deveriam voltar a fazer faculdade. Mas ele falou, Gene, Aham, lançou. e a gente tinha parado de estudar fazia tempo, a Sandra é mais nova, mesmo assim. E eu também. Aí ela pensou, acho que ela pensou numa época e eu pensei mais ou menos, eu disse, o ano que vem eu vou voltar a estudar, vou Não, fazer foi muito faculdade. incrível, que a gente não tinha se falado e a gente pensou. E pensava E aí e aí o que eu vou fazer? Eu disse, vou fazer administração, mas eu queria fazer marketing. Aí, na verdade, existia o curso de administração com ênfase em marketing, a gente fez administração com ênfase em marketing. Olha Aí a só. gente fez Sim. 4 anos de faculdade na Unicelv Sevim e se formamos juntos, foi muito legal. Muito legal. E na Caramba. época a gente estudava, viajava, Aham. e era uma loucura. E quando nós chegávamos de viagem, gente, o povo parava para Os professores, Os né? professores queriam que a gente falasse Falasse legal. sobre na aquilo, sala. o que é. Porque E a eu nossa vivência era muito de tudo que se estudava nos livros de marketing. A Van sempre à Compra, frente, venda, né? produto, viagem, pesquisa. Vocês tinham a oportunidade de trazer um pouquinho da prática para aquela para a teoria teoria. que era ensinada. Vocês Exatamente. ensinavam para os professores, então. É, incrível. A gente trocava muito de informação. Eu acho que o maior ensinamento da faculdade que a gente teve, realmente, né, na nossa época a gente teve muita troca de informação, Ah. né? Uhum. E tivemos A gente ótimos foi muito professores. né? feliz, Fomos porque o muito que a felizes. gente trabalhava na prática do dia a dia, a gente Isso. estudava à noite na teoria. Legal. Entende? Então, uma coisa era uma troca. legal, Não era simplesmente eu ia lá estudar, mas não tinha nada a ver com o que eu fazia. É diferente que você vai entrar num curso aí ver toda a teoria Aham, para é. depois Deixa- aprender a deixar, prática. né? Sim. Vocês faziam isso junto? E a gente era muito CDF, dia de prova, nós dois. Prova e trabalho. E trabalho. Eu lembro que o meu TCC eu fiz Nem dentro do dormia. avião, em algumas viagens que eu ia para o Panamá, era 6 horas, viagens durante o dia, fazia ali, ó. Já sei Estava. por quê. Eu fiz o meu TCC falando sobre o nosso guia de ofertas, qual era o impacto que ele tinha Guia de dentro oferta. da nossa venda. Então, meu Deus, a gente fazia pesquisa, foi E eu incrível, e fiz ajudou até para Muito punk. legal. Eu fiz o TCC do Visual Merchandising, que eu sempre tive vontade, sempre era VM, sempre era os sentidos do cliente dentro da loja. E foi aplaudido, né? Eu ganhei 10 no meu TCC, então foi o super que TCC, foi legal, muito bom. cara. Maravilhoso. Imagina os amigos ali da faculdade, preciso fazer um trabalho pro Carlos, o Sandro chegou, já vem pra cá, já tem ideia. Imagina. E o legal essa sintonia de vocês, né? É Tipo uma assim, sinergia bem a legal. amizade de vocês, né? Vocês podem se dizer que a Van presenteou vocês com essa amizade? Sim. Porque é muito, cara, é uma sinergia muito Tem. legal de Dá pra vocês sentir assim, né? aqui, sabe? Não, porque Sim. a gente é amigo do tempo todo, os 32 anos. 32, porque a Sandra, Aham. com isso, ela é 32. Então, além do trabalho, de ser colegas de trabalho, a gente é amigo. Irmão. Enfim, pessoal, de vida pessoal. Um momento de coração. Ai, que lindo. Olha, amor forte demais. Meio Mas a tudo- gente brinca né? também, tá? É. Amigo de verdade é isso tem que falar aí. as Né? duas coisas As coisas certas. Mas sempre transparência, né? Fala o que Exatamente. tá sentindo, direto, reto. Com certeza. E então a Tem que ter, amizade de vocês também foi algo construído, é uma oportunidade que a Van proporcionou para vocês, né? Acho que muitas pessoas, né, dentro da Sim. somos hoje 20 mil pessoas. Sim. Então, muitas pessoas namoraram, casaram Sim. dentro da Sim. Poxa, funcionários. verdade. Sim. Hoje, funcionários da empresa são Sim. casais, são casados, têm Sim. filhos e tudo mais, né? E realmente é uma empresa de oportunidades e a gente é prova viva disso, né? Sim, e tem muitos laços de amizade que a gente construiu ao longo desses anos com muitas pessoas que aham. até hoje a gente cultiva, Sim, né? sim, sim. É muito importante. O legal ver que muitas as pessoas da Van têm o primeiro funcionário quando entrou foi o Zé Luiz, né? Zé Também Casa, está né? conosco. O Aldemir veio também lá de trás, também Sim, está ele até conosco. entrou antes que eu na Aham. van, só que ele saiu por 2 anos, daí voltou. Então a gente meio que Tem o Aldemir parecido. também, o Zé Luiz, Servando, o né, Newton, também, né? se não Que me engano, daí, tem bastante tempo no atrás. I-99, o Newton era a pessoa que comprava o I-99 nas viagens Olha com o Luciano, só. porque eram divididas as Aham. categorias, né? Já na época. Uhum. Eu comprava tecido e viajava com o Carlos de Sandra. Comprava General Merchandising em 99, era o Newton, e viajava a vida inteira, né? Eu sempre ouvi ali o Luciano falar uma frase que me impactou muito. Aquilo que a Van, ela não é uma empresa construída de concreto, né? Ela é feita de alma, de Sim. coração Corpo, e, coração. né, de corpo, alma, coração. E vendo a história de vocês, poxa, lá de trás. Hoje vocês ocupam ali praticamente as figuras
um dos cargos mais importantes da empresa, né? Vocês estão pensando ali o produto que vem, o que vai, como administrar, como vender, quer dizer, vocês cuidam de todo o fluxo ali do produto. Só que vocês começaram lá do início, vocês vieram construindo a Van, como as pessoas também aqui que hoje são diretores, que são gerentes e tudo mais. Então isso vem lá de trás. Também o Luciano acreditando, cuidando das pessoas, dando oportunidade. Vocês consideram que aqui dentro realmente a gente tem visto de uma forma a meritocracia, né? Quem merece, cresce. Eu acho que esse é um diferencial da Van, né? A gente pode vivenciar e ver isso, né? É bem legal, cara. Eu acho que ao longo dos anos a gente ganhou muitas oportunidades, né? A empresa sempre abriu portas e disse, olha, tem isso. E meio que a gente ia, né? Tipo, abriu aquilo ali, vai. Sim, Ok, eu tô indo. Legal. E assim Sempre foi. aceitou, né? As oportunidades foram apresentadas a nós porque também a gente buscou muito, né? A gente está mais de 30 anos, mas nós nunca ficamos parados, né? A gente sempre se reciclou, sempre querendo estar à frente para poder realmente dizer, não, eu tô aqui. Eu até brinco, quando a gente vai fazer, ontem fui fazer treinamento, o Carlos também deve de fazer com a nova equipe de PDG, né? E eles veem a gente falando, para nós é muito natural a fala e contar um pouquinho, né? Pouquíssimo sobre a história. E eles falam, gente, olha que loucura. Quantos anos, né? Eu disse, gente, tem uma pessoa que entrou há 14 dias. O teu valor é o mesmo que o meu. Eu tenho que me provar todo dia que eu tenho que estar fazendo bem o meu trabalho para estar aqui. Comprometimento. Então, o que difere é o tempo e a cultura e a experiência que tivemos diferente. Mas o peso é o mesmo, porque os dois vão ter que se provar, né? Sim. E as pessoas que estão nos cargos hoje de confiança, de Maravilha. diretor, gerente de categoria, diretor, gerente de marketing, todos esses passaram lá de baixo, né? Sim, sim. Eu, a Sandra, o Aldemir, Zé Luiz, Newton, todos, gerente de Nossa, o loja, Geraci, Juliana, Geraci, Juliana. vou lembrar de muitas pessoas, telefonistas, telefonistas que eram telefonistas que hoje são compradoras, são coordenadoras de estilo. Então, pouca gente entrou num cargo mais alto. Hoje em dia é mais fácil entrar. Foi construindo, Mas né? as pessoas vêm, ela vai de Sim. colaborador de loja, ela vai para ser líder de setor, de líder de setor ela passa para gerente e assim por diante, sabe? Poxa, Então, isso é muito importante. Para mim, a isso é cuidar de meritocracia. quem é de casa na prática, sabe? Realmente investir nas pessoas e fazer as pessoas dentro crescerem, melhorarem de vida. Poxa, você já imaginou? Eu acho que vocês dois, né, vieram de cidades pequenas e tal. Poxa, conhecem o Brasil hoje, vivem, conhecem, têm a oportunidade de vivenciar coisas que vocês acho que jamais imaginaram, né? Sim, sim, sim. Muitas Eu oportunidades me lembro que a também. primeira vez, vou contar uma história, Carlos, que essa é engraçada, ele também estava junto. A primeira vez que eu fui viajar para o exterior foi pela Van, né? O Carlos já tinha ido. E a gente foi fazer pesquisa de moda. Tava eu, tu, o Newton e a Rose, que também trabalhava conosco. Hoje não trabalha mais conosco, mas faz parte de toda essa história. E a gente foi viajar para Europa. Então fizemos primeiro Paris, Roma e Alemanha, né? E eu lembro que a gente saía do hotel tipo 7 horas da manhã e dali. E na época, gente, não existia celular, não existia câmera digital, era aquela câmera normal de bater foto. E nós tínhamos que olhar a tendência. Então, o que era a tendência? É olhar aquela qualidade de foto. Meu Deus, a gente estava bem pior naquela época. Tá ótimo. Não, mas era interessante que a gente ia lá, a vitrine é essa, quais são as cores, estão em evidência e tal. A gente tirava. Só que batia reflexo, dava tudo errado. Aí entrava no loja para tentar tirar foto das peças. Ia lá, pegava as peças, ia pro provador, tchuc, tirava a Não foto. podia, né? E isso era o dia inteiro. A câmera discretona. Isso. Aquele flash assim, ó, né? Mas a parte legal que eu quero falar que é a Van dar essa oportunidade pra gente. Eu lembro que a gente estava em Paris e nós já estávamos extremamente cansados. Andamos, e lá estava a nossa amiga Torre Eiffel. E nós pensamos, caramba, tiramos foto, aquela coisa. Vamos subir, né? O Newton falou, vamos subir. Olhamos uma fila quilométrica que fazia zigue-zague e um sol de 30 e poucos graus e o povo no sol esperando para subir. Aí nós falamos um pro outro, meu Deus, não vamos ficar nessa fila. Imagina, olha só, quanto tempo. Aquele lá foi outro aprendizado que eu tive.
Newton olhou para nós assim, nós vamos pegar aquela fila, sim, nós vamos esperar aquela fila. Porque talvez vocês nunca mais Assim, voltem aham. para Paris. Vocês sabem o que é isso? Putz, é verdade. Calamos a boquinha, Aham. Vamos sim. fomos para a fila. Olha o seu Nilton aí. Fizemos uma das melhores viagens. E essa oportunidade, a gente trabalha, mas também temos a oportunidade de conhecer um local diferente, de usufruir daquilo. A empresa Sim, não se opõe a isso, desde que tu entregue o que tu fosse buscar. sim, claro. E isso é muito legal. Verdade. Verdade. Com Liberdade com Responsabilidade. responsabilidade. O chefe É uma fala outra muito frase, isso, né? né? Muito. A gente sente muito isso. A gente faz tudo que tem que ser feito e entrega o resultado. Ponto. Ele confia. Muito certo. O Luciano acredita muito nas pessoas, né? Sim. Desde sempre, né? Sempre. Então, cara, Sempre. você tem uma ideia, e ele fala muito isso, né, Uhum. cara? Você tem uma ideia, Melhor chega, ideia. fala. Tem essa Vai, habilidade, né, pra chegar A e gente sabe falar. que esse é um grande diferencial da Van frente aos nossos Por isso que nós concorrentes. Eu somos, acho que estamos onde nós podemos estamos. falar Sei. com todas as letras, Sei. né, Fábio? Sim. O grande diferencial. A gente tem menos pessoas para se reportar. Aham. Nossas equipes são enxutas Pequenas. e nós podemos decidir. Sim. Não é aquela coisa que depende de Ah, terceiros, Não quartos. depende Precisa de um visto aqui, um Eu visto não aqui, vi a um decisão. carimbo Nosso aqui. Quem fornecedor resolve fala É. assim, nós. Aham. É muito rápido. É Porque isso, para você Muito fazer isso, você precisa confiar nas pessoas. Exatamente. É, Então, eu acredito também, eu sinto que isso é um grande diferencial aqui Uhum. dentro. com Se certeza. você tem uma ideia, vai, e ele sempre fala, pô, a mesa dele tá lá, é só chegar, falar, né? E ele tá sempre próximo. É Sim, incrível. tanto ele agora quanto os filhos também, né? Que Sim, eles estão cada também. vez mais ali E a gente pode até Na mesma entender linha, agora na mesma o linha. porquê que eles seguem a mesma Sim. linha. Isso vem Claro. lá de trás, Lá de né? trás. Que legal. Isso é muito bom. Que legal. Olha, estamos finalizando, né, esse momento. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai falar aqui até não acabar mais. História. E a gente, eu queria finalizar fazendo uma pergunta para vocês, que assim, ó, deu para ver aqui, eu acho que quem nos assistiu ou nos ouviu sente, poxa, esse brilho no olho que vocês têm, mais de 30 anos de empresa, e parece que vocês entraram ontem, sabe? Esse amor, essa paixão, a gente vê que realmente, e é um negócio engraçado, porque quando você vê as pessoas mais antigas de Havan, porque para nós, de verdade, a gente admira muito isso, a gente, né? Eu tô com 8 anos, a Tamires também ali Sim. tá 7, indo para 8, quer dizer, a gente tá começando a nossa jornada, e a gente conversa com vocês, a gente vê, meu, quanto amor, quanta paixão, não é à toa, né, que vocês conquistam tudo que vocês conquistam ali e constrói a Havan junto. Como é que faz, né? Como é que vocês fazem? Qual é o segredo dessa chama acesa, né? Porque a paixão é falando como se tivesse entrado ontem na Havan, né? Como é que isso para vocês assim? Eu penso que a gente faz o que a gente gosta, né? Sim. A gente faz o que a gente ama e a gente ama fazer. Não trabalha Faz, nunca, né? Não é isso. E a empresa, a Havan, é uma família, né? Aham. E a gente gosta muito de todas as pessoas que a gente trabalha, principalmente o Luciano, Sim, né? Porque sim. ele que deu todas as oportunidades para nós. Aham. E a gente gosta muito do que a gente faz. Uhum. Então, realmente, a gente não está ali como se fosse um trabalho forçado pelo salário. A gente faz realmente porque a gente ama. Então, acho que é isso que é a diferença, sabe? É a gratidão, né? Sim, A A gratidão empresa e as faz pessoas diferença. que trabalham com a Diferença gente. mesmo. Que legal, cara, que legal. Que legal. Não, eu acho que não tem o que falar, né? É exatamente isso, né? É, A gente está aqui fazendo o que gosta. E, como diz o Carlos, né? Eu acho que é uma relação de família, né? E nem sempre a gente está no mesmo lugar. A gente trocou várias vezes de setor ou de ação. No primeiro momento a gente perde o chão e, será? Vai dar certo e tal. E depois a gente acaba amando. Então eu sempre falo, né? Eu amo onde eu estou, sempre. E esse é que é o importante, a gente gostar do que a gente faz, porque a gente se diverte fazendo. sim. Uma mesa de negociação, para mim, eu tô no meu salão de festa. Ai, que maravilha! Salão de festa. Amo de olhar o produto, isso aqui vai vender. A gente já constrói. Vamos comprar esse volume, essa quantidade, vamos fazer esse preço. Então, É o parquinho de constrói diversão. tudo. É um parque de diversão. E ele dá essa oportunidade para nós, Sim, né? sim. É todo dia assim? Não. Tem dias que são mais difíceis, tem dias que a gente pensa assim, puta lá merda. Mas isso é para todo mundo, né? Isso é para todos, e graças a Deus, porque daí a gente reconhece os altos e baixos e dá muito valor quando tá muito bem. Maravilha. Então, essa Legal, cara. é muito bom. Fala, a gente tinha até essa parte aqui que a gente... A gente Mas depois, né? A gente sempre termina aqui, né, Tamires? O nosso Pode Mais A gente... com aquele quadro. Pode
o que pode e o que não pode. Pois é. Aí, quando se trata de Havan, A gente não tem o que falar o que não pode, né? 38 anos de Havan, eu acho que sempre, ó, pode mais. Havan, 38 anos de história. Carlos, Sandra, muito obrigado por dividir com a gente esse momento. Eu tenho certeza que tem curiosidades aqui que ninguém imaginou da Havan. E agradecer de verdade por comparecerem e compartilharem conosco um pouquinho da história e trajetória de vocês. Imagina. muito obrigada, gente. Obrigado a vocês. Nossa, foi uma maravilha. Quando vocês falaram assim, eu topo, vamos, tal dia, tal horário, vamos lá. Muito bom. E assim, eu também aqui conhecendo toda a história de vocês, posso dizer que vocês são inspirações. Não, é demais, passa pra cá. Inspirações. Parabéns. A gente tem a Obrigada. oportunidade de Obrigado. ficar tietando, né? Claro. E obrigado por Obrigado. compartilhar também tanto conhecimento com a gente, porque nós, de verdade, acreditamos que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer, pode mais! Valeu, pessoal! Obrigado e até a próxima. Tchau!